Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa terça-feira, as leituras falam pra gente, que Deus, abre o nosso coração, e confirma a nossa vocação de discípulos missionários, anunciantes da palavra, anunciadores, da palavra com toda a nossa vida. Então, a primeira leitura de hoje está em Esdras, capítulo 6, versículos 7 e 8, depois o versículo 12, depois o versículo 14 a 20. Esdras, capítulo 6, versículos 7 e 8, depois o versículo 12, depois o versículo 14 a 20. Naqueles dias, o rei Dario escreveu ao governador do território da outra margem do Eufrates: Deixai-os na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus, para que edifiquem esta casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não sejam impedidos. Ó Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para o mudarem e para destruírem esta casa de Deus, que está em Jerusalém. Eu, Dario, dei o decreto, apressuradamente se execute. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme ao mandado de Deus de Israel, do Deus de Israel, e conforme ao mandado de Ciro e de Dario, e de Araxerxes, rei da Pérsia, e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado do rei Dario. E os filhos de Israel, os sacerdotes e os levitas, e o resto dos filhos do cativeiro, fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria. E ofereceram para a consagração desta casa de Deus com novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. E puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões para o ministério de Deus, que está em Jerusalém, conforme ao escrito do livro de Moisés. E os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e levitas se tinham purificado como se fossem um só homem, e todos estavam limpos. E mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, e para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. Então, essa primeira leitura, nessa primeira leitura aqui, nós vemos o povo de Israel que restaura o templo, e celebra a Páscoa. A gente viu que eles celebraram a Páscoa aqui no Antigo Testamento. Então, o louvor a Deus no templo e a celebração da Páscoa até hoje permanecem sendo o centro da nossa vida e da nossa fé. Na primeira leitura, a celebração da Páscoa era, no Antigo Testamento, a celebração da Páscoa era justamente pela libertação do povo de Israel. Eles celebravam a Páscoa. Depois da vinda de Cristo, a celebração da Páscoa mudou de sentido. Hoje, nós celebramos a Páscoa. O significado da Páscoa para a gente hoje é a ressurreição de Cristo. Então, que a gente possa sempre, cada vez mais, louvar a Deus, dar glórias, dar graças a Deus sempre, que Deus sempre permaneça, que a gente sempre possa fazer com que Deus seja o centro da nossa vida e da nossa fé, que a gente sempre coloque Ele em primeiro lugar na nossa vida, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 8, versículo 19 a 21. Lucas capítulo 8, versículo 19 a 21.
Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus foram ter com ele, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Então, essa leitura do Evangelho hoje, né, mostra pra gente, né, que nós devemos sempre fazer a vontade de Deus, cumprir a palavra de Deus, cumprir o Evangelho de Cristo na nossa vida. Fazendo isso, nós faremos parte da família de Cristo, né? Então, a obediência, né, à vontade de Deus, né, que faz de nós, né, pais, mães, irmãos, né? Então, nós possamos sempre entrar mais profundamente, né, nesse novo dinamismo cristão, né? Nós somos parte da família de Jesus. Jesus amplia a sua família, né, para nós, né? Ele quer que nós façamos parte da sua família, né? E como é que a gente faz isso? Ouvindo a palavra de Deus, né, e a colocando em prática. Fazendo isso, nós estamos fazendo parte da família de Jesus, tá certo? Então, que nós realmente possamos sempre fazer a vontade de Deus na nossa vida, ouvir a sua palavra e sempre colocá-la em prática, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.